Vamos compartilhar a palavra, amém? Vamos. Antes de nós entrarmos aqui no que vamos falar, trabalhar aqui essa manhã, sábado que vem, mais conhecido como dia 2, dia 1, dia 2 é domingo, dia 1/6. Então sábado que vem, às 19 horas, nós temos um encontro aqui, né? Já se passou um mês aí, ó. Escola da Família, novamente, sempre no primeiro sábado do mês, nós temos o nosso encontro. Abordar esse assunto, essa temática de famílias. Você sabe, se você faz parte dessa casa, se você é um convidado, quero te apresentar isso. É uma pauta, é uma palavra, é um direcionamento que nós temos para esse ano. Estamos trabalhando com afinco sobre isso. Famílias fortes. Cada família precisa ser um exército, um clã forte. Amém, igreja? Sua casa precisa ser uma casa forte. Então, é um ambiente, é um lugar onde nós tratamos sobre diversos assuntos que compõem uma família, uma casa. Então, é sim para alguém casado, é sim para alguém solteiro, é sim para alguém que não tem filhos, que tem filhos, para o pai, para o filho, para a mãe, para a filha, para todos nós, para alguém que está namorando, que quer casar, para alguém que está solteiro, dizendo: Jesus, eis-me aqui, rasga o céu e faz mais uma vez. Marcão, vai dar certo, calma, vai chegar. Jean, ele sempre chora nessa hora. Você que está buscando a sua esposa, vai casar também, é para você também esse ambiente, para o solteiro, é para todos nós. Você tem um lar, você tem uma casa, sua casa precisa ser uma casa forte. Amém, igreja? Amém. Vamos embora, nós vamos continuar trabalhando o que começamos semana passada. E semana passada começamos uma série de pregações, uma temática chamada de cultura woke. O que é cultura woke? É uma expressão que nos últimos anos ganhou notoriedade, ganhou força. É uma expressão americana. Woke quer dizer despertar. E para resumir, eu apelidei, gosto de chamar carinhosamente, de a cultura woke sendo o time de mídias de todas as pautas progressistas. Então, cultura woke ficou famosa por se apropriar, por fazer uso das ferramentas de mídia, marketing, entretenimento e cultura pop. O que é cultura pop? Música, cinema, teatro, artes em geral. Aquilo que acaba condicionando o comportamento da sociedade. Então, a cultura woke pegou toda essa cultura pop, todas essas ferramentas para fazer o seu time de mídias, fazer a sua propaganda. E é propaganda do quê? De todas as filosofias, ideologias, culturas que vêm do progressismo. Tá certo, pastor? Que bênção, que legal. Para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso primeiro porque você está no mundo. Você não é um ET. Você vive aqui nessa terra, você vive nesse mundo. Você precisa entender um pouco melhor sobre isso, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. Segundo, porque toda vez que a gente fala de cultura, a gente está falando de comportamento. E dependendo da cultura que você nutre e carrega, determinará o seu comportamento. Terceiro, por quê? Porque é algo que já, não é se, já introduziu dentro da igreja. Já introduziu dentro do rolê evangélico. E quando nós vamos lá para o Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, quando nós vamos para Jesus falando escatologicamente, o que seria escatologia? Seria o estudo do fim, o estudo do fim das últimas coisas. Então, nós viemos aí de pandemia, nós viemos de guerras, catástrofes, nós viemos de muitos, assim, a pandemia foi um acelerador de processos em tudo isso na história. Quem se lembra da pandemia aqui? Todo mundo lembra? Quem pegou Covid? Não precisa deixar quieto, todo mundo pegou Covid. Enfim,
Meu Deus, Jesus está voltando. Quando a gente fala assim, está num PG, numa roda, numa mesa de pizza, quando a gente está na internet, quando a gente está, Jesus está voltando. Qual que é a primeira pergunta que você faz para o pastor Carana? Pastor Carana, quem é o anticristo? Você tem a oportunidade de sentar com um homem sábio, estudado não é, pastor? Na verdade, um homem sábio, estudado na escatologia. Você pode fazer muitas perguntas. Qual que é a pergunta que os crentes fazem? O chip é de verdade? Não, mas e a besta? A besta, você viu que no radar apareceu uma mancha no oceano, que ela se move, e ela é muito grande. Será que é o Godzilla? Não, é a besta, vai sair do mar, a profecia fala, em Apocalipse, será que é isso mesmo? Vai surgir um monstro do mar, igual os japoneses tinham razão. Não, pastor, me fala, é o Elon Musk? É o Biden? Ou é o Lula? Quem é o anticristo? Tá bom, vou colocar o Bolsonaro no meio também, para não ter briga, não ficar polarizado o culto aqui hoje. Vou colocar todo mundo. Quem é o anticristo? Mas o chip vai ser na mão ou vai ser na testa? Vai ser um chip de verdade ou é ilustrativo isso? No sermão escatológico de Jesus, ele fala de catástrofe, ele fala de chuvas, ele fala de terremoto, ele fala de guerras e rumores de guerra, ele fala de tudo isso. Mas o principal sinal, a principal coisa que tem que se preocupar no fim dos tempos, chama-se o falso evangelho. Então, antes de você gastar pestana, se é o Biden, se é o Putin, se é o Elon Musk, se é a besta, se é a ONU, se preocupe em ter Jesus no seu coração. Então, terceiro, por que a gente precisa falar disso? Porque é um perigo dos fins dos tempos, um evangelho misturado, a mistura, o falso, amém? É disso que nós estamos tratando. Essa é o cerne da questão, esse é o ponto, a espinha dorsal do que nós estamos tratando. E hoje nós vamos falar de cosmovisão. Amém, pastor, adoro estudar as estrelas, os astros, os planetas. Nós vamos falar de cosmovisão. Quem já ouviu essa palavrinha? Levanta a mão bem alta assim, cosmovisão. Eu pedi para o meu assessor de internet, Tiago Ribeiro, mais conhecido como Toquinha. Tiago, ele me passou uma matéria essa semana, e era um hacker, alguém especialista em segurança cibernética, segurança na internet, e aí ele mostrando em tempo real os ataques cibernéticos que acontecem no mundo, os países que mais disparam ataques de hackers, né? Os países que são mais afetados por ataques cibernéticos, ou seja, roubo de dados, de informações, manipulação de informações de dados. E todas essas linhas que você está vendo ali no globo, são os ataques que acontecem. Então ele mostrava, isso aí foi um print do que estava acontecendo ao vivo, live, ali na hora, né? Desses ataques, é exatamente o que está acontecendo agora. Por exemplo, o mundo com um disparado de ataques. Por que eu achei interessante? Peguei o que ele estava falando, fiz a minha brisa aqui
e pedir essa imagem para ele para colocar aqui, porque talvez você não saiba, mas eu peguei essa imagem, essas linhas, não para falar de ataque cibernético, mas para falar sobre os ataques espirituais. Exatamente agora é o que está acontecendo no mundo, uma guerra acontecendo espiritualmente. E talvez você esteja aí, preocupado com o que vai vestir, o que vai comer, o que vai ser. Mas deixa eu te lembrar, eu trouxe essa imagem para começar dizendo que você precisa abrir os olhos para o que você não está enxergando. Amém? Bom, o que é cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de crenças básicas que determinam como nós interpretamos o mundo. Um conjunto de crenças básicas que vão determinar como eu enxergo o mundo. Cosmo fala de mundo, cosmovisão. Ou seja, são lentes que eu uso para enxergar a vida. Como eu enxergo as circunstâncias, como eu enxergo política, como eu enxergo o amor, como eu enxergo o pecado, como eu enxergo o mal, o bem. Lentes para enxergar a vida. Bom, e qual que é a tendência? A tendência é querer transformar e adequar o mundo de acordo com as nossas lentes. Então, eu acho que é assim. Então, tem que ser assim. O mundo deveria ser assim. Inclusive, quando eu me deparo com alguém que tem uma lente diferente, eu acabo chocando, porque eu falo, não enxergo a vida desse jeito. O outro fala, mas eu enxergo, mas eu não enxergo, mas eu. Bom, olha só, pensa comigo. A gente faz uma rodinha lá no PG, por exemplo, vamos falar hipoteticamente. A gente está lá no PG, nosso pequeno grupo, fazer um merchan, né? Toda quarta-feira, 8 horas, em alguma casa nessa cidade, você... Pastor, quero fazer parte, quero frequentar, quero lá fazer uma visita. Quarta-feira, não tenho nada para fazer, quero lá tomar um café com os irmãos. Nos procure, se você ainda não frequenta procure alguém do presbitério da igreja, um diácono, um líder, ele vai te encaminhar. Bom, voltando para a nossa historinha. A gente está lá no PG, e o pastor Registon fala, gente, o que é que vocês pensam sobre criação de filhos? Aí a Carol fala, eu acho que... Aí o Thiago fala, não, eu acho que... Aí a Manu fala, não, na minha casa não foi desse jeito, porque na minha casa... E a gente vai colocando pontos de vista. A gente vai colocando na mesa, na conversa, pontos de perspectiva. Qual que é o problema? O problema... Isso é comum, tá? É normal. Inclusive a gente fala, poxa, liberdade de expressão, todo mundo pode expressar o que acha, o que pensa, o que quer. Tudo bem, não tem problema. Qual que é a problemática, qual que é o ponto nervoso para nós? É que para o cristão, isso é impossível. Para um cristão, isso é impossível acontecer. Para uma roda de cristãos, isso é impossível acontecer. É impossível numa roda de cristãos alguém dizer, eu acho que. Porque o cristão é aquele que adotou as lentes do evangelho para enxergar tudo. Então não é o que o Bruno acha, não é o que o Jean acha, é o que o evangelho diz ser. Amém? Estão comigo até aqui? Calma, é uma introdução, a gente vai trabalhar alguma coisa, depois a gente vai chegar lá, amém? Vocês estão aí? Está feliz? Amém. Então vamos embora, vamos trabalhar bastante. Gente, eu pedi também para o meu assessor uma outra imagem. Está dando para enxergar essa árvore bem bonita? Eu pedi para ele ontem, ele foi lá no Parque Celso Daniel tirar essa foto de uma árvore. Brincadeira, não foi, né? Ele fez com inteligência artificial. Foi, Thiago? Meu Deus. A besta entrando no culto.
Não você, a inteligência artificial. Foi isso que eu quis dizer. É outra. Olha que árvore bonita. Olha quantos frutos nessa árvore. Aí alguém diz, essa árvore está dando laranjas. Aí alguém vem e diz assim, não pode dar laranjas. Está errado isso daqui. Eu sou um produtor de maçãs. Não pode dar laranja. Vem cá, você, o gerente da fazenda aqui. Tira tudo essas laranjas daí. Arranca tudo isso que eu quero maçã. Ele, sim senhor. Ele vai lá, pega o que corta a laranja? Machado, tesoura, enfim. Arranca tudo as laranjas. Leva embora. Queima essas laranjas. Eu não quero ver uma laranja da cor laranja aqui. Arranca tudo, queima, joga fora. Eu quero maçã. A árvore vai ficar limpinha, sem nenhum fruto. Passado-se um tempo, o que é que vai acontecer com essa árvore? Ela vai encher de laranjas. Vou fazer um exercício. Pastor, só sei fazer esse exercício com uva. Piada interna. Vai voltar tudo as laranjas, não vai, igreja? Sim ou não? Sim. Quem mandou dar laranja de novo? Arranca tudo de novo. Sim, senhor. Arranca, limpinha. Passado-se um tempo, vai encher de laranja de novo ou não? Sim ou não? Sim. Se eu quiser que dê maçãs, o que é que eu tenho que trocar? O fruto ou a raiz? O que são os frutos? Comportamento. O que é a raiz? Essência, a origem. A religiosidade vai dizer, vamos tratar os comportamentos, vamos mudar os comportamentos, vamos trocar os hábitos. Você antes falava palavrão? Por favor, pare de falar palavrão. A gente não aceita aqui na nossa família quem fala palavrão. Tá bom? Você era mentiroso? Para de mentir, hein? Fala a verdade. Isso é coisa de crente. Crente fala a verdade. Você tem que falar a verdade. Para fazer parte aqui, você tem que mudar isso daí. Para com esse negócio. E aí eu arranco os seus comportamentos. Mas passado o tempo, a sua essência que permaneceu a mesma, vai frutificar o quê? As mesmas coisas. O palavrão, a mentira, a maledicência e etc. Por isso o evangelho não vem para mudar os nossos comportamentos, mas vem para trocar a raiz. Então, se há uma mensagem para começar essa introdução, mude a raiz. Para alinhar a nossa cosmovisão, mude a raiz. O que é necessário mudar em nós é a raiz. Deixa eu te ajudar mais um pouquinho para você entender. Lá em Gênesis, o Senhor, quando Ele olha para a criação, e Ele deseja ter peixes, então ele fala às águas produzam peixes. Ele deseja ter árvores, então ele fala à terra produza árvores. Mas ele deseja ter o homem, e quando ele deseja criar o homem, ele fala a si mesmo, façamos o homem. E a partir daí começa um princípio da natureza. Se eu tirar o peixe da água, ele morre. Se eu tirar uma árvore da terra, e se eu tirar o homem de Deus, ele... O nosso habitat natural é o Senhor, Deus. A nossa fonte de vida é Deus. Quem está comigo, amém? A Bíblia, ela é revelação então, de como Deus enxerga a realidade e o mundo. A palavra de Deus, então, é essa lente que vai nos ajudar a enxergar a realidade e o mundo. O que é Deus? A definição para Deus é alguém não criado.
tudo que foi criado está preso no espaço-tempo. Está em algum lugar, está em algum momento da história, na timeline da vida. Deus não é criado, um ser criado. Deus não está preso ao espaço. Ele não está em um lugar. Ele, na sua onipresença, está em tudo. E é alguém que não está preso em um momento da história. O nosso Deus não é um Deus de 2024 anos atrás. O nosso Deus é alguém que passeia pela eternidade. Amém? Então o que eu quero dizer com isso? Um conselho: não fixe os seus olhos em nada que foi criado. Porque se algo criado está preso no espaço-tempo, está preso a um lugar e está preso a um determinado tempo, vai passar. Por mais forte que seja, por mais poderoso que seja, vai acabar, vai passar, vai embora. Por mais poderoso que seja, por mais forte que seja, está fincado em um lugar. Segunda palavra, fixemos então os nossos olhos em Deus. Mas como, pastor, eu posso ver Deus? Eu acho que para você ver Deus, você tem que ir na igreja. Você tem que ir no culto. Vai lá no culto da minha igreja que você vai ver. Nossa, é uma bênção. A menina começa a cantar, os caras começam a tocar violão, você fala: nossa, Deus desceu na terra, agora estou vendo. Como é que eu não vi isso antes? Como que eu vejo Deus? Deus só pode ser visto de uma maneira: quando Ele decide se revelar a alguém. Ninguém consegue achar Deus. Ninguém por si só consegue encontrar Deus. Deus só se deixa ser visto quando se decide revelar para alguém. É isso. Eu vou para o deserto do Saara, vou colocar roupa de estopa, vou comer gafanhoto e vou ficar lá fazendo jejum e orações até Deus querer se revelar para mim. Acontece que esse Deus, quando decide se revelar, Ele se revela para a humanidade a partir de um lugar chamado Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É a partir daqui que esse Deus se revelou e se revela aos homens. A partir do Logos encarnado, a partir da palavra viva. Pastor, por que é que essa mensagem é tão atual e tão importante para os dias de hoje? Porque é científico, é dado, é constatação. Em média, um ser humano passa hoje 9 horas por dia com o seu aparelho celular. Em média, o seu celular, ele vai te dar o seu relatório semanal. Você gasta horas ouvindo, lendo e vendo algo criado que está preso a espaço-tempo, a criatura, e pouquíssimo tempo com o Criador. E pouquíssimo tempo colocando os seus olhos naquele que é o autor da vida e a fonte de vida do ser humano. Então nada mais atual do que na cultura woke nós termos, olha só gente, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, a palavra já vai dizer isso. Olha só, por que será que dos últimos anos para cá, a cultura pop foi infestada, abastecida abundantemente com produções, criações, ou seja, filmes, cinema, séries, streaming de zumbis?
pessoas quase mortas, cenários de distopia, pós-apocalíptico, né? Ou seja, de destruição, de sequidão, porque é isso que nós vivemos hoje. O que se vê são walking deads, né? O morto-vivo andando, é alguém que está vivo, mas está morto, não possui a vida. Quem está comigo, amém? E aí, quando nós vamos para o ambiente da palavra de Deus, não cabe, quando nós vamos tratar sobre Deus, não cabe, eu acho, porque não dá para achar nada de Deus, porque Deus em sua infinita grandeza, não dá para achar nada sobre Ele, Ele é. Então, olha a importância de uma cosmovisão bíblica para as nossas vidas. Ou seja, o cristão enxergando a realidade e o mundo pelas lentes da palavra de Deus, ou seja, do próprio Deus. Rapidamente, não é o ponto central, estou numa introdução ainda, mas rapidamente, como cristão, eu vou passar por algo aqui e talvez você vai chegar à conclusão dizendo assim: eu não sei nada sobre isso. Então o sermão dessa manhã, ele tem utilidade, ele serve para te inspirar, te encorajar a você sair daqui e buscar saber sobre isso. Talvez você vai dizer: eu sei um pouco sobre isso. Se me perguntarem, provavelmente eu vou começar com a frase eu acho. Então esse sermão dessa manhã é para te encorajar, te exortar. O que é exortar, igreja? Não é dar bronca, exortação é encorajamento. A te encorajar a sair daqui e saber mais sobre isso. Como cristão, você saber tudo sobre isso. E se o que eu vou falar aqui, você já tem na ponta da língua, você pode dar uma aula, abrir um cursinho, né? Arrasta para cima, e os 10 primeiros que se inscrever, você pode dar aula sobre isso. Então eu quero te exortar, te encorajar a multiplicar esse conhecimento. Quando a gente fala de cosmovisão bíblica, 4 pilares precisam estar afiados na nossa língua. O primeiro deles é a criação. De onde viemos? O mundo está dando respostas à humanidade. A cultura woke, com todo o seu time de mídias, está se esforçando a dar resposta para a humanidade, para o homem, para a mulher, da onde nós viemos. Porque se você sabe responder de onde nós viemos, então você tem toda a resposta, a base, toda a estrutura para resistir a diversas ideologias, a diversos enganos, por exemplo. Então, de onde nós viemos? Salmo 104 vai dizer: o Senhor fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Então você sabe responder o naturalismo do Darwin, você sabe responder as ideologias, etc. Então quando você olha para a criação, você tem lentes para responder os problemas de sexualidade do homem hoje. Você tem lentes para responder sobre gênero. Quando você olha para a criação e você vê o Senhor fazendo, homem e mulher o Senhor fez, por exemplo. Não é esse o centro da pregação, mas você sabe, então você tem lentes para responder sobre isso, para dar luz àquilo que está escuro, para dar clareza àquilo que as pessoas estão confusas. Conversava com um amigo, professor de adolescentes do ensino médio, e ele dizendo a porcentagem da sala dele, de adolescentes que começam a se perder dentro do estudo, começam a se prejudicar na formação da vida, na fase que eles estão sendo formados para a vida, para o mercado de trabalho, para formar uma família, para ser um cidadão na sociedade. Ele está completamente perdido e embriagado, sem saber o que ele é, quem ele é.
Então uma cultura, uma ideologia que se levanta para, de forma, entre aspas, dar resposta, na verdade ela traz confusão. Ao olhar para a criação, eu tenho resposta para tudo isso. Segundo pilar é sobre a queda. Uma cosmovisão bíblica sabe dar resposta sobre a queda. Por que as coisas deram errado? Por que teve enchente no Rio Grande do Sul? Onde está Deus? Onde está Deus com tantas pessoas morrendo? Alguém que tem as lentes para enxergar o pecado, enxergar por que as coisas deram errado, enxergar o porquê da maldade, sabe da resposta. Romanos 5,12 vai dizer que por causa de um homem o pecado entrou no mundo. E por entrar o pecado no mundo, e o que é o pecado? Foi a tesoura que desligou o homem do seu habitat natural. Ou seja, foi o bisturi que cortou o cordão que conectava a criatura ao Criador, que nos conectava à fonte de vida. E por perder a fonte de vida, nós passamos a morrer. Romanos 5,12 vai trabalhar isso. E alguém que tem as lentes do Evangelho vai entender que a morte produz escravidão, e a escravidão, a condenação. Terceiro pilar é a redenção. Todo cristão deveria saber responder na ponta da língua, do seu coração, do seu espírito, o que restaura todas as coisas. Cristo Jesus encarnado, substituindo na cruz do Calvário o meu lugar, para restaurar todas as coisas. Do contrário, volta lá na árvore, por favor. Do contrário, um cristão com as lentes, o filtro da cultura de hoje, ao se deparar com um problema na sua casa, no seu casamento, sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr para o pastor. Pastor, arruma meu casamento. Ele vai correr para a igreja. Igreja, resolve o meu casamento. Igreja, resolve minha vida. Tira essa tristeza do meu coração, igreja. Mas essa manhã há um convite do Espírito Santo para nós. Não fixe os seus olhos em nada criado. Esse pastor que vos fala é criatura de Deus, criado por Deus. Esse pastor tem um tempo determinado para existir. Esse pastor está preso a uma geografia. Eu não estou lá na sua casa. Eu não estou no quarto do casal. Do contrário, o crente com a mentalidade do mundo, ele vai correr para cá, dizendo: por favor, tire as laranjas do meu casamento. Por favor, alguém pode tirar essas laranjas do meu casamento, porque eu não quero laranjas do meu casamento, eu quero maçãs do meu casamento. Mas alguém com as lentes do Evangelho sabe o que é que restaura todas as coisas. Cristo Jesus encarnado, substituindo na cruz do Calvário a minha vida de pecado e de morte, e restaurando a vida em mim. Porque alguém que trocou a sua raiz de morte por uma raiz de vida vai produzir frutos de vida.
E é impossível você ser um traste para sua esposa, estando conectado àquele que é a fonte de vida. Quem está comigo, amém? Quarto pilar da cosmovisão bíblica que todo crente precisa saber é como então tudo será restaurado. Então o que restaura todas as coisas é Cristo. Então, mas como será isso? Como que se faz isso? E a consumação vai dizer que é pela graça, é pela verdade, é o favor não merecido, não há nada que se possa fazer, é favor de Deus, é graça, é amor, e amor não foi feito para ser entendido, amor foi feito para ser aceito. Lori Cunningham é o fundador da Jocum. Jocum é, aportuguesado é Jovens com uma Missão, é a maior agência missionária do planeta. Hoje é um senhor, Lori Cunningham, e ele começou muito jovem a pregar o evangelho, a viajar o mundo. Ele fundou essa missão, essa junta de missões, e ele é alguém que ficou conhecido porque ele formou, inspirado, uma inspiração divina, ele trouxe essa figura para nós, como se dividindo a sociedade em esferas de influência. Então ele fala sobre a esfera da família, do lar, da religião, ou seja, a igreja, da educação nas escolas, governo, política, mídias e comunicações, artes, entretenimento, esportes, economia, negócio, comércio, ciência, tecnologia. Ou seja, ele dividiu em 7 esferas. Se isso é o mais certo, se não é, é uma inspiração que ele teve para pregar acerca de algo. E ele diz, olha, como seria se os cristãos que vivem na sociedade vivessem e construíssem tudo isso daqui a partir de uma lente do evangelho. E agora sim, posto tudo, vocês estão comigo até aqui? Está dando para entender até aqui? Então eu construí essa introdução para entender o que está acontecendo agora, o que está rolando agora. E isso já não é algo que está aqui dentro, está aqui hoje, é presente em diversos corações e mentes. Mas a minha função, eu não sou um animador de auditório, eu sou um pregador do evangelho. Talvez eu não vim aqui para te animar, mas talvez eu vim aqui para te falar a verdade. E segundo a palavra de Deus, e segundo os evangelhos de Cristo Jesus, que começa com arrependam-se, mudem a vossa rota. Arrependimento não é uma dor na consciência, uma consciência pesada, não é um quebrantar, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Não é uma lamúria, uma lamentação. Arrependimento é 180 graus, muda a sua rota, mas é mais do que isso o arrependimento. Existem muitos cristãos que estão virando as costas, dizendo, é isso mundo, fica aí, eu vou vir para cá, eu vou para o evangelho. Mas arrependimento não é sair do mundo e vir para a igreja. Arrependimento é reparar o dano. Arrependimento é mais do que converter o caminho, é reparar o dano. Arrependimento é, se eu vivi uma vida destilando o ódio, agora eu vou gastar o resto da minha vida destilando o amor. Se eu gastei uma parte da minha vida machucando as pessoas, por operar, estar sendo manipulado por um sentimento de orfandade, de abandono, um aplicativo de sobrevivência na minha vida, agora, por causa de Cristo Jesus, eu posso gastar o resto dos meus anos abençoando, construindo, conectando. Um cristão sem a mentalidade e a lente certa, ele se livra do mundo. Ele fala, não tem mais nada a ver com isso, meu negócio é a igreja, culto, glória a Deus, aleluia. Tem que dar o dízimo, é quanto? É 10%? Ó, pastor, lá na outra igreja está com promoção, é 8% esse mês, hein? Eu faço, o que é para fazer? É para ligar o computador? A gente liga o computador. É para tocar? A gente toca. Ô, pastor, o que você está precisando de aspirador? Conta comigo, porque eu quero gastar minha vida
para essa igreja. Quero te convidar essa manhã, pelo Espírito Santo, fixar os seus olhos no Senhor. Te convidar essa manhã, com muito amor, com bondade, gastarmos a nossa vida pela história de Cristo, que é a história que repara o dano. O Evangelho não se posiciona diante da cultura woke para criar mais dano, para afastar as pessoas. O Evangelho não se coloca diante das ideologias, diante das filosofias, diante do mundo, diante das catástrofes, dos modos de pensar, das diversas lentes. O Evangelho de Jesus não se coloca diante de tudo isso para causar mais dano, para ofender, para segregar, para afastar. O Evangelho de Cristo vem para reparar o dano. Eu quero trabalhar contigo sobre cosmovisão do reino de Deus em Lucas capítulo 4. Eu realmente creio que o Senhor tem uma palavra para cada um dos nossos corações essa manhã aqui. Lucas capítulo 4, verso 16 vai dizer assim: Ele foi a Nazaré. Ele quem, né? Pausa. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem está em Isaías capítulo 61. Sabe qual é o problema da mistura? Quando nós pegamos a linguagem cristã e colocamos dentro de uma cosmovisão terrena, isso é uma problemática. Isso é muito problemático, né? Ouvindo alguns missionários, então, Carol, eles foram pregar para os índios e ficaram meses pregando para os índios, evangelizando, levando o evangelho para os índios, com toda aquela dificuldade da linguagem, dos costumes. Aí um belo dia eles acordaram de manhã, foram para a tribo, e quando chegaram na tribo, cada casa tinha uma cruz pintada de branco na porta. Cada casa, uma cruz pintada de branco na porta. Eles falaram: uau, eles estão entendendo, é isso, eles estão recebendo o evangelho. E foram perguntar: e aí, gente, por que vocês pintaram essa cruz aqui na porta de casa? Ah, porque a gente crê que cada casa que tiver essa cruz na porta espanta o mal-olhado. Não, eles pegaram uma linguagem do cristianismo e misturaram com as crenças pagãs deles, ali fizeram uma mistura. Ai, esses índios, ai meu Deus do céu, por que o Brasil é desse jeito? Ai, os índios, ai gente do céu. Então, pensa num jovão, bonito, trabalhador, está lá no mundo, morto, sem Jesus, trabalhando, e ele olha na rua passando aquele carrão, ele fala: um dia eu vou ter um carrão desse. Mas ele veio para a igreja e encontrou Jesus, está na igreja agora, começou a tocar na banda, tá aí,
Começou a tocar carro, Wellington. Tá aqui, voluntário, tá na igreja. Tá bonitão. Aí ele tá um dia na calçada, passa aquele carrão, ele fala: um dia eu vou ter esse carrão, em nome de Jesus. Deu para entender? É a mesma mentalidade, só que agora misturou o evangelho. A problemática de se ter um evangelho misturado, a problemática de se ter um evangelho misturado é que o evangelho misturado não carrega a verdade. O problema é que o evangelho misturado não carrega a fonte de vida. O problema é que o evangelho misturado vai tentar trabalhar as laranjas, mas não vai trocar a raiz, não substitui a raiz. Esse que é o problema. Quem está comigo diz amém. Jesus, ele começa a pregar, ele está começando o seu ministério, ele vai na sinagoga, ele vai no templo, ele lê a passagem de Isaías, dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar os pobres, libertar os cativos, proclamar, a pregar o ano aceitável do Senhor. Então a primeira menção de pregação no Novo Testamento é sobre o ano aceitável do Senhor, é sobre o teor da pregação do Evangelho, a cultura, a cosmovisão da pregação do reino de Deus, é o ano aceitável do Senhor. Pastor, o que é isso? O que isso quer dizer? Então você precisa conversar com um judeu. Um judeu entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque na cultura daqueles dias, na cultura do judeu, existe até hoje uma regra. É assim: você trabalha 6 dias e no 7º dia você descansa. É o dia sabático. E depois você trabalha 6 anos. O povo de Israel, o povo judeu, iria trabalhar por 6 anos, e no 7º ano a terra deveria descansar. Era um ano sabático. E aí, quando você tinha 7 vezes esse ciclo de 7 anos, então 7 vezes 7, que orgulho, hein, mãe? Eita, Brunão, aquelas madrugadas, valeu a pena. Passando a tabuada. 49 anos. No 50º ano, era o ano de jubileu. Era um ano de jubileu. Ah, o jubileu, eu sei, eu conheço, já ouvi falar do jubileu, aquele personagem do Pica-Pau. Não, irmão, você está perdido. O jubileu, né? Brincadeira. Enfim, não, irmão, deixa eu te contar o que acontecia no ano de jubileu. Sabe o que acontecia no ano de jubileu? Todos os escravos deveriam ser libertos. Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Se alguém te devia alguma coisa no ano de jubileu, ele tinha até o ano de jubileu para você conseguir, tinha que cobrar o cara até o ano de jubileu, porque no ano de jubileu todas as dívidas iriam ser perdoadas. E no ano de jubileu todas as terras deveriam ser devolvidas. Sabe o que significa terra? Terra é para nós hoje uma empresa, porque eles trabalhavam a terra. Então todas as empresas, se eu comprei a sua empresa há 30 anos atrás, no ano de jubileu eu ia devolver ela para você. Sabe o que acontecia no ano de jubileu? Zerava o jogo, começava do zero. E Deus fez assim porque Ele sabia do homem, que tem uns homens que são muito malandros, são muito inteligentes, eles sabem administrar as coisas. Então alguém ficaria rico demais, e alguém mais burro, alguém mais mal instruído, não sabe administrar as coisas, iria ficar pobre.
E esse alguém rico iria subjugar aquele que é mais pobre. Então Deus, sendo perfeito, lhe diz: vai chegar um ano de jubileu e vai zerar o jogo. Então provavelmente você iria passar por um ano de jubileu na sua vida. Você ia ter oportunidade de não viver para sempre pobre. Você ter a oportunidade de começar de novo. E Jesus começa a dizer, a pregar: eu vim pregar que o ano aceitável, o ano de jubileu eterno começou, onde todas as dívidas serão pagas agora, onde todos os cativos serão libertos, e aqueles que não têm onde morar, eu vou preparar um lar, eu vou preparar uma morada, uma casa. E alguém que carrega a mentalidade e a visão do Evangelho, sabe que isso já aconteceu, já chegou em sua vida, e isso confronta, choca com a mentalidade do mundo, a mentalidade natural, terrena, porque ainda mais nos dias de hoje, qual é a mentalidade? É a mentalidade de insatisfação. Ano de jubileu, peraí, o que é que eu vou ganhar com isso? Irmão, vem aqui para a igreja, vamos ficar junto. Tá, o que eu ganho com isso? Aqui tem umas pessoas bem legais, umas pessoas amadas, elas me amam, me abraçam, elas oram por mim, vale a pena, eu vou ficar aqui nesse lugar. Irmão, vamos trabalhar, vamos expandir a obra do Senhor. O que eu ganho com isso? Legal, eu vou ganhar status, eu acho que eu vou ser mais reconhecido aqui na comunidade, acho que vale a pena esse negócio, vamos lá, isso aí, vamos ganhar. Não, nós vamos ganhar almas, é isso, vale a pena, só vale a pena, porque nós vamos ganhar almas. E a gente pega essa lente e coloca em tudo, nas nossas amizades, no nosso trabalho, nas ofertas, nos dízimos, na igreja. O que é que eu ganho com isso? E aí, passados-se alguns anos, a pessoa olha e fala assim: eu acho que não tenho mais nada para ganhar aqui, eu acho que eu já ganhei tudo que tinha para ganhar, as amizades que tem aqui já não me interessam mais, os ministérios que tem aqui, as coisas para fazer, eu acho que não tem nada para ganhar com isso, então acho que não vale a pena fazer, não faz sentido estar aqui. Essa mentalidade não faz parte da gente. Essa mentalidade não faz parte de nós. Nele nós existimos, nós nos movemos. Nele, por Ele e para Ele. Os nossos movimentos são guiados e movidos pelo que o reino de Deus está fazendo. Precisa ser assim. Existe uma cosmovisão do reino de Deus. Existe um jubileu eterno. E por causa disso, eu posso ser generoso. E por causa disso, eu posso operar em libertações, eu posso levar o próximo, aquele que está perto de mim, a um lugar de vida, a um lugar de liberdade, por ter entendido o ano aceitável do Senhor. Eu posso andar satisfeito, eu posso andar satisfeito. Nada mais chocante para os dias de hoje do que a satisfação, porque a cultura é de insatisfação, é estar satisfeito no Senhor. Prova é a cultura de unboxing. Quem nunca assistiu um vídeo de unboxing? Quem já assistiu um vídeo de unboxing? Talvez você já assistiu e não sabe. O que é um vídeo de unboxing? É um cara que compra um celular, aí chega o celular do correio e fala: gente, olha que acabou de chegar. Ele começa a gravar o vídeo. Chegou do correio o meu celular novo, eu vou abrir para vocês. Aí ele começa a abrir a caixa, pega o estiletezinho, né? Aí ele abre a caixa do celular, o iPhone 82 dele,
e ele tira o plástico da tela. Você faz até assim, meu Deus. Ali, gente, olha o cheiro desse telefone. Ele começa a fazer um review do celular. Ele tem 3 botões aqui do lado, e ele também, olha só, gente, ele é leve. E você fica assistindo, falando, uau, é isso. Esse é o cara mais satisfeito do mundo. Ele tem um iPhone 15 Pro Max Premium Plus, que vem com câmeras reverses leves, lentes de 74 polegadas. É grande, né? 74 polegadas. Meu Deus. Eu sou guitarrista, e você também. O cara comprou um pedal novo, ele tira da caixa o pedal, desembrulha, ele liga a guitarra e fala, olha o som desse... Você fica assistindo, é isso. Só que o canal dele, quando você abre o canal dele, tem 108 vídeos dele abrindo uma coisa nova, porque tem sempre alguma coisa nova para buscar, tem sempre alguma coisa nova para chegar, tem sempre alguma coisa nova para descobrir. E numa cultura de insatisfação, nós queremos sempre o próximo, o novo, algo diferente. Estamos esperando por aquilo que virá, estamos esperando por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, e esquecemos que Ele já fez tudo o que tinha para ser feito. E ao olhar para Cristo, olhar para o ano aceitável do Senhor, Ele já fez tudo que Ele tinha para fazer. E a palavra vai dizer, aquele que foi muito perdoado, muito ama. Paulo, lembra aqueles 10 reais que você me deve? Esquece, irmão, deixa quieto, vai. Mano, é nóis, vou pagar um café para você. Paulo, lembra 100 reais? Mas já desisti, deixa quieto, tá perdoado. Falo, mano, valeu, irmão, obrigado. Tira uma selfie no Instagram comigo e posta lá. Esse é meu BFF. Paulo, lembra aqueles 1.000 reais? Já foi, deleta. Mano, sério. Não, sério mesmo. Dá um abraço aqui. Mano, já ia fazer o Pix, graças a Deus. Eu tava, Senhor, dá livramento e tal. Veio na hora certa essa mensagem. Paulo, lembra aqueles 100.000 reais que você me deve? É sério, lembra? Lembra os 100.000 reais que você me deve? Esquece, tá perdoado. Meu Deus, lágrimas, choro, ranho, línguas. Abraço, mano. Vamos lá, vamos marcar um café. Você vai comer uma pizza comigo, cara, meu Deus. Paulo, lembra aqueles 5 bilhões de dólares que você me deve? Impagável, impossível de pagar, porque só o que está rolando de juros e multas, impossível de você pagar. Está perdoado. Eu digo que o nosso amor é proporcional ao nosso entendimento de pecado. Às vezes nós estamos cultuando com uma mentalidade de 10 reais. E não entendemos ainda que a dívida que foi paga no ano de jubileu era impagável. Nós estamos esperando o próximo culto, o próximo pregador. Não, semana passada foi mas o próximo pregador aqui, ele vai arrancar um coelho da cartola, ele vai fazer alguma coisa, e nós seremos satisfeitos nesse culto, sairemos daqui satisfeitos. Ai meu Deus, que gostoso foi essa mensagem, esse sermão. Deixa eu te falar, você está operando numa mentalidade de 100 reais talvez. Se você entendesse do que é que você foi perdoado, você diria, meu Deus, eu não preciso de mais nada, eu não quero mais nada, eu estou satisfeito com o que tenho. Obrigado, Jesus, porque o que tenho é mais do que mereço. Senhor, a igreja que temos, a comunidade que temos, é mais do que merecíamos, Senhor, porque quem somos nós? Éramos miseráveis, escravos, devedores.
mas o Senhor nos trouxe para perto, nos fez seu povo. Por isso, uma das frases cernes do Evangelho é: lembrem-se, lembrem-se, povo judeu, faz uma festa de cabanas aí, faz umas festas, nesse dia, parece a nossa festa junina, né? Mas não é. Vocês vão levantar umas tendas, vocês vão fazer umas festas, vão fazer umas comidas, vocês vão se alegrar no meio dessas cabanas, para se lembrar que um dia os seus antepassados estiveram morando em tendas no deserto, mas agora vocês têm uma terra, uma nação, agora vocês têm um lar. Sabe o que a gente deveria fazer agora em junho? Um monte de tendas, um monte de cabana aqui, para a gente se lembrar que um dia nós moramos nessa tenda aqui. Onde que fica a sua tenda? A minha fica na rua Manaus. Onde que fica a sua oca? Qual que é o CEP da sua oca lá, A nossa casa está lá. Quem está comigo diz amém. Povo, faz uma festa, e nessa festa vão ter fontes de água jorrando, vão ter muitas águas aí, vocês vão celebrar as águas, para se lembrar que um dia vocês estavam no deserto, e Moisés feriu a rocha, e quando vocês tinham sede, eu matei a vossa sede. Se eu fiz isso no deserto, por que é que eu não faria agora? Lembrem-se, 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 lembrem-se. Hoje há um convite para nós, a olharmos para a cruz, porque pela cruz há um filtro, e eu posso enxergar a vida. Eu preciso de 3 varão, vocês 3 varão, vem aqui, pronto, 3 varão, vem cá, corre para cá. Ai, fiquei preso. Você fica aqui, pronto. Fica aqui, bem bonito, parrudo, posturado. Você fica aqui, bem na frente do pai. E você fica aqui, ó, vira pra mim aqui, bem na frente do Paulo aqui assim. Aí, pronto. É isso. O Marquinhos é o Egito, é o mundo. Era o nosso tempo de dor, era o nosso tempo de escravidão, era o nosso tempo que estávamos presos. O Paulo é a cruz de Cristo, é o próprio Jesus crucificado. Amém? Amém. E o pastor Registon é o pastor Registon, prazer. Cartãozinho. O pastor Registon é você. Olha para trás. Quem está atrás de você? Jesus. Nós, quando olhamos para trás, não olhamos para o Egito. Quando nós olhamos para o nosso passado, não olhamos para o mundo, para o tempo de dor. Nós, quando olhamos para o passado, não lembramos do tempo de Satanás escravizando as nossas vidas com dores, com vícios, com escravidões. Nós, quando olhamos para trás, vemos a imagem de Cristo logo atrás da gente. E se o resto quiser olhar para o mundo, ele vai ter que passar pelo mediador, aquele que está entre ele e o passado de dor dele, entre o passado, a história de dor dele. Existe alguém que está entre, que é a cruz de Jesus. Quando Satanás quiser te lembrar de algo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, do ano passado, lembre ele algo que aconteceu há 2024 anos atrás. O Registon, pastor Registon, quando ele quer andar para o futuro, quando ele quer andar para frente, sabe o que ele faz? Ele olha para trás e vai andando, sem perder a Cristo de vista. Mas como assim? Ele vai andar de costas, ele vai cair. Fique em paz, porque aquele que está nas mãos de Deus não anda por seus próprios pés, anda nas mãos de Deus e não vai tropeçar em nada, diz a palavra. O nosso olhar para o futuro é olhando para o nosso passado, e o nosso passado é a cruz de Jesus, e por ter a cruz de Jesus na minha vida, eu posso ser satisfeito. Querido, nada mais evangelístico do que um crente satisfeito, alguém que está pleno, que está satisfeito, está feliz, ele está bem.
Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não são línguas estranhas, o poder do Evangelho não são os dons, o poder do Evangelho se vê na salvação da cruz do Calvário. E alguém que é salvo, que é liberto, que é nova, que trocou a raiz, é satisfeito, satisfeito. E nada mais evangelístico do que uma família satisfeita. Assim o contrário também, né? Nossa, cara, esse casal vive em pé de guerra, esses pais, esses filhos, meu Deus, estão sempre procurando algo novo, sempre inquieto, é a próxima casa, é o próximo carro, e a gente mistura com o Evangelho. Em nome de Jesus eu vou ter um carro, em nome de Jesus eu vou ter um casamento. As pessoas estão buscando satisfação no casamento, nos carros, nas bebidas, nos vícios. Nós já encontramos o que precisávamos, nós já temos o que precisávamos. Então nós podemos andar e enxergar o mundo pela lente chamada Cristo Jesus, o Evangelho. Amém? Uma salva de palmas para esses varões aqui. Obrigado, gente. Você pode ficar de pé no seu lugar? E eu termino com uma oração do Antigo Testamento, uma das mais célebres, mais marcantes. Quem eram os profetas no Antigo Testamento? Eram pessoas à frente do tempo deles. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram amigos de Deus. Eram os Elon Musks da vida ali no Antigo Testamento. Era gente que estava anos-luz na frente daquele tempo. E o profeta Abacuque entendeu essa mensagem muitos anos antes de Jesus Cristo. E ele vai orar, terminar o seu depoimento, sua contribuição, no capítulo 3 do seu livro, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, sou satisfeito no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar de forma alta. Eu sou satisfeito no Senhor. Abacuque vai dizer, num tempo de escassez, num tempo de dor, num tempo de distanciamento, de divórcio, ele vai dizer: ainda que tudo fale, ainda que tudo que é criado, corruptível, homens, animais, dinheiro, lugares, ainda que tudo fale, eu todavia fixo os meus olhos no Deus da minha salvação. Quem pode se alegrar? Quem pode orar a oração de Abacuque essa manhã aqui, dizendo: Deus, talvez eu não tenha muita coisa para contabilizar. Deus, talvez eu não tenha muita coisa para postar no Instagram hoje, Senhor. Deus, talvez eu não tenha muita coisa para fingir, mas eu posso me alegrar, porque a mensagem do Evangelho me atingiu em cheio. Aleluia. Nessa passagem tem algo que me chama a atenção, porque ele vai terminar dizendo assim, Júlia: aos mestres de canto para instrumentos de corda. Ele escreve essa oração e envia esse e-mail para os mestres de canto e tocadores de instrumentos de corda. Sabe por quê? Porque eram pessoas que ficavam no templo cantando 24 horas por dia. E ele diz: vocês peguem isso,
transforme em canção, para que esteja esses refrões nos lábios dos meus irmãos, cantando 24 horas por dia, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que falte tudo, todavia me alegro, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, todavia serei satisfeito, todavia terei uma festa para fazer, todavia eu posso vir para a igreja viva e sermos vivos e pularmos e cantarmos, porque já somos satisfeitos, porque já fomos satisfeitos, porque eu posso ser o pastor mais satisfeito de Santo André, eu posso ser o crente mais satisfeito do mundo, porque eu entendi o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, dizendo, sabe, feche os seus olhos onde você está agora, mas coloque teu coração diante do Senhor. E talvez existam algumas insatisfações. Você entrou aqui essa manhã preocupado, preocupada, você chegou aqui cabisbaixo, você chegou aqui talvez num cenário de derrota, num cenário de apocalipse, está caindo a casa, mas deixa eu te falar, o Espírito Santo te moveu para cá essa manhã, o Espírito Santo te trouxe para cá hoje para ouvir essa mensagem. Filho, filha, filho, filha, deixa eu te falar, eu quero ser tudo em você. Eu quero trocar, eu quero substituir essa tua dor pela minha vida. Eu quero substituir essa tua amargura, essa tua depressão pela minha paz, pela minha alegria. Se você é essa pessoa essa manhã, em nome de Jesus, onde você está, eu não vou te chamar aqui na frente, nada disso, só ergue suas mãos como um ato de fé ao Senhor, dizendo para Ele: Pai, eu sou essa pessoa. Senhor, eu sou essa pessoa que tem carregado algumas dores, tem carregado algumas preocupações excessivas. Eu sou essa pessoa que precisa do teu socorro, que precisa encontrar essa satisfação. Pai, em nome de Jesus, os teus olhos passeiam por esse lugar hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra garante que os teus olhos estão sobre toda a terra, estão sobre a rua Gonzaga Franco hoje, vendo essas mãos levantadas, pessoas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha história. Deixa eu te falar uma palavra que o Senhor marcou meu coração essa madrugada. A sua história não é uma história de frustração. Você não será a frustrada, você não será o frustrado. O Senhor tem uma história nova para a tua vida, para apontar para as próximas gerações, fazer de você uma canção que outros vão cantar depois de você. Pai, obrigado, Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua bondade e misericórdia, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito mude histórias aqui nessa casa, muda a nossa história nessa casa, Senhor. Muda, Senhor, o cântico dos nossos lábios, muda, Senhor, o olhar, Senhor, dessa casa, Senhor, dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir isso bem forte? Pastor, o que eu posso fazer então a partir de agora? Eu entendi, recebi essa palavra no meu coração. Acho que tem o que eu posso, o que você pode fazer então com essa mensagem? O que você pode fazer então para começar a dar passos efetivos com relação a essa realidade? Eu poderia te dizer: esteja inserido, conectado à família de Deus. Não se trata de ter um templo para frequentar, nós não acreditamos nisso. Você precisa se conectar a uma família espiritual, a família de Deus. Nosso Pai de amor, o próprio Jesus revela a Deus com esse título, com essa qualidade, com essa identidade, um Pai.
um pai que tem muitos filhos, então é mais do que ter um templo religioso para frequentar aos domingos, é ter família, é ter irmãos, é ter gente à sua volta, é estar conectado com essas pessoas. Você pode fazer isso de muitas maneiras. Você pode fazer isso estando aqui nos cultos, sim. Você pode estar nos PGs, os pequenos grupos que acontecem toda quarta-feira, é um lugar de conexão. Você pode estar, sabe, se conectando com pessoas, dizendo: pastor, eu sou novo aqui, eu queria estar mais junto, me dá orientações. E aí, conectado com um dos pastores, com algum líder, ele vai te orientar. Já é um começo. Então esteja recebido na família de Deus. Segunda coisa é metanoia, essa palavra grega de começar a mudar a sua mente, mudar a sua raiz para um estilo de vida de gente satisfeita. Esse é o cristianismo. Pastor, como é que eu faço isso? É uma oração forte? Pastor, como é que eu faço isso? É um passe? Como é que é? Não vamos fazer que nem os índios, não vamos misturar as coisas. Sabe como é que você muda a sua raiz? Como que você muda a sua mentalidade? Com conhecimento. Um passo prático que você pode e deve fazer é começar a ler a sua Bíblia todos os dias. E o Deus que só pode ser revelado vai se revelar aqui para você, na palavra. Pastor, eu não sei como é que lê a Bíblia. Você pode se conectar com pessoas que vão te ajudar a entender como que lê a Bíblia. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Deixa eu te dar uma dica, começa pelos Salmos, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, vai lendo, começa a mudar a sua mentalidade. Pastor, como é que eu posso viver esse estilo de vida satisfeito? Como é que eu posso viver essa cosmovisão, essa lente? Se deixando ser transformado, para transformar e adequar o mundo, as dores, os reparos que precisam ser feitos à nossa volta. Talvez você casou com uma pessoa que veio de um contexto de muita dor, de abandono e de rejeição. Sendo um marido, uma esposa, pelas lentes do Evangelho, eu sou aquele que repara o dano, eu não sou aquele que aumenta o dano. Filhos com os pais, irmãos, vizinhos, eu começo então a se deixar ser transformado, a ter os danos da minha vida reparados, para que eu comece também a ser um reparador. Amém? Quem está comigo diz amém. Sabe por quê? Lembre-se, o Evangelho começa com arrependa-se, e arrependei-vos. Arrependimento não é sair correndo, é reparar o dano. Amém. Obrigado, Jesus, por essa manhã, obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo tão precioso. Senhor, nós terminamos essa manhã, essa reunião solene, Pai, na tua presença, declarando, clamando, Senhor, de alguma maneira permitindo que os nossos lábios profetizem pelo teu Espírito Santo um ambiente, uma casa. A família Viva será marcada por uma grande casa, de uma grande família, de gente reparada, de gente transformada, de gente satisfeita. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Leva a gente em paz, em segurança para casa. Abençoa esse domingo, Pai, o almoço, o descanso, o lazer, a comunhão. Muito obrigado, Jesus, e que cada um aqui tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas bem forte